Olá, hoje queremos ter nosso estudo gravado para quem não puder estar presente. Queremos fazer uma forma mais breve, mas também manter essa oportunidade das pessoas poderem acompanhar o estudo bíblico agora sobre os profetas Elias e Eliseu. E também temos o estudo então presencial, onde podemos participar com nossas perguntas, observações e podermos ter uma conversação um pouco mais ampla. Então hoje o nosso texto para o estudo, 1 Reis, capítulo 18, os versículos 1 até 19. Elias apresenta-se a Acabe. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho para outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Na semana passada, o texto anterior nos fez olhar para diferentes etapas da vida do Elias, que ele anunciou a seca, a fome, ele teve que fugir de Israel
e ele foi alimentado por corvos, por um ribeiro que acabou secando. E Deus disse para que ele fosse, então, até Sarepta, e ele seria cuidado por uma viúva com o seu filho. E assim aconteceu. Em Israel, na capital, em Samaria, Acabe era rei de Israel, mas ele era uma pessoa, um rei que não fazia a vontade de Deus. Assim como também o seu pai, Omri, também acabou abandonando a Deus e introduzindo em Israel a idolatria. Acabe até fez pior. Ele casou com a filha do rei dos Sidônios, a filha de Etbaal, e ela então trouxe todo o culto, a adoração ao deus Baal. Essa era a situação em Israel. E hoje queremos refletir sobre o tema o agir de Deus em meio ao caos. Nós percebemos que as circunstâncias, elas mudaram também em Israel. Mas Deus, ele conduziu a sua história apesar do caos e em meio ao caos. No versículo 2, nós lemos que a situação era tão complicada que a fome ela estava extrema. Pessoas passando fome, inclusive animais, por conta da seca. O capítulo 18, ele inicia falando de muito tempo depois, ou também vai nos mostrar o tempo de 3 anos depois. Nesse tempo que se passou, o azeite e o trigo da viúva de Sarepta não acabou e eles então puderam se alimentar, tanto a viúva de Sarepta quanto seu filho e também o profeta Elias. Sempre nós percebemos conforme a palavra do Senhor. E mesmo a presença do profeta Elias, quando faleceu o filho da viúva de Sarepta, ela teve esse sentimento. Por que o profeta veio à sua casa e trouxe uma tragédia que revelasse a culpa dela por ela ser pecadora? No entanto, nós percebemos que foi o agir de Deus para manifestar a sua graça, para manifestar a sua vontade para as pessoas. Foi assim em Sarepta, em Sidom, como também em Israel. Agora o Elias recebe uma nova palavra do Senhor, dizendo: vai, volta e apresenta-te ao rei Acabe. E Elias prontamente, ele obedece a palavra do Senhor, ele volta para Israel. Enquanto todo esse episódio acontece, os versículos 3 a 5 nos mostram o movimento, a preocupação também no palácio real. Se tornou realmente um caos político. O rei Acabe, ele tem um mordomo chamado Obadias. Obadias significa servo do Senhor. E juntos eles vão então à procura de algum alimento ou água. Aqui diz até para que o que ainda não tinha morrido de cavalos e mulos, que eles então pudessem ser alimentados. Enquanto eles saem à procura, chega um momento onde Acabe e Obadias combinam que um vai para um lado e o outro para o outro lado. E Obadias, ele tem uma surpresa, porque enquanto ele vai à procura de água, de algum alimento que pudesse levar para os animais, ele surpreendentemente encontra Elias, que vem ao encontro dele. Percebemos esse diálogo entre Elias e Obadias, porque o Elias ele foi procurado durante esse tempo em todos os lugares e ele não foi encontrado. E de repente ele apareceu. Obadias ele foi uma pessoa muito especial, porque apesar da Jezabel
ter sido uma pessoa, uma rainha muito cruel, porque ela chegou a eliminar, a matar todos os profetas de Deus. Obadias, ele corajosamente separou 100 profetas de Deus, que ele escondeu numa caverna, separou eles de 50 em 50 e os alimentava com água e pão. Essa foi uma atitude muito corajosa, porque se a Jezabel tivesse descoberto essa atitude, essa ação de Obadias, ela teria tido Obadias como traidor do reino e do rei, e inclusive poderia ter matado ele também. Mas o Obadias, ele foi uma pessoa temente a Deus desde a sua mocidade. Nessa conversa, nesse encontro com Elias, Obadias não se sente seguro. Como Elias tinha sumido todo esse tempo, ele até pensa, e se eu falar para o Acabe de que Elias ele está aí, vai que Deus o arrebata, o tira aí, o leva para outro lugar, e o Obadias ele passa por mentiroso. Mas Elias ele dá essa certeza, conforme a palavra do Senhor. Ele então vai se apresentar ao Acabe naquele dia para poder mostrar a palavra do Senhor também ao Acabe. O Obadias, ele vai, ele fala com Acabe, convida o Acabe para que então se encontre com Elias. E o Acabe, num tom de acusação, diz no versículo 17, és tu, ó perturbador de Israel? E o Elias, ele responde para o Acabe, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Chegou num momento onde o rei Acabe se acha inocente, apesar de ter se afastado de Deus, e ele acusa o profeta Elias de toda essa tragédia. O versículo 19, ele então mostra esse ponto crucial, que já faz a ponte para o próximo texto, onde Elias ele pede para que o rei Acabe reúna no Monte Carmelo todos os profetas de Baal, conforme diz o versículo 19, 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vejam como era toda essa situação. E dessa forma, então, Elias conduz toda essa situação que o povo precisa conhecer e ver quem realmente é Deus. Até aqui, para a gente compreender um pouco mais o texto, e queremos também fazer nossas perguntas. A primeira pergunta, qual é hoje o maior caos que poderíamos acentuar? Na nossa época, na nossa situação, existe o caos? Existem as dificuldades? Qual é o maior motivo de toda essa crise que a gente vive? Facilmente se acentua hoje a crise, o caos na saúde, a crise política, a crise econômica. Olhando para o texto aqui do profeta Elias e toda essa situação aqui, o caos que estava em Israel, nós percebemos que não era seca, não era fome, tudo isso era uma consequência. Poderíamos dizer que hoje talvez não é muito diferente. Tudo que acontece é consequência da forma como o ser humano tem vivido, como ele tem tentado encontrar caminhos para resolver os seus problemas. E nessa caminhada, olhando na questão filosófica, psicológica, do saber, do conhecimento, da ciência, ela tem se afastado de Deus, como se nós não precisássemos mais de Deus. E a consequência disso está trazendo muita coisa à tona,
tanto na sociedade quanto na natureza, na criação, não se pensa em preservar e principalmente não se olha que Deus, ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então, a primeira coisa que podemos observar, um dos motivos e talvez dos maiores motivos, é que o ser humano vive longe de Deus e sem a palavra de Deus. É isso que o profeta Elias também fala para o Acabe no versículo 18. A segunda questão que podemos observar é o caos e o desespero dentro do ser humano. Não é apenas a questão externa e de fora o que o cerca. E o ser humano nem sempre olha para dentro de si, a sua vida com relação ao outro, com relação às coisas que ele tem e principalmente em relação a Deus. Ele tenta administrar e tenta buscar o que é temporal, o que é tão frágil, mas na verdade não diminui o caos, porque a transformação de vida, de caráter, é uma coisa cada vez mais distante. Então podemos dizer que hoje a maior crise, ela é também espiritual, do ser humano ter se afastado de Deus e da palavra de Deus. E o retorno, ou até mesmo para tratar não apenas os sintomas, mas o problema real, é podermos olhar para o coração, para a mente, para a natureza humana, que ela é pecadora. O problema é espiritual. O problema é de estar longe de Deus e viver sem Deus. O caos, ele de fato toma conta. A segunda pergunta é sobre a questão dos Baalins. Nós vemos aqui no relato de 1 Reis 18 que a Jezabel tinha 450 mais 400 profetas que administravam e que mantinham a religiosidade idólatra diante do povo. E hoje, quais são os Baalins que nós temos na nossa época? Se formos para olhar um pouco mais a fundo, nós vemos que hoje nós temos templos que são venerados, né? Nas cidades, nos centros, a gente vê o comércio, a gente vê divertimentos, cidades maiores têm o shopping center, restaurantes, e tudo isso acaba ocupando o tempo e as pessoas elas vivem uma suposta religiosidade e se apegam a tantas coisas que elas veneram, que elas contemplam, seus próprios bens materiais, e não dão o lugar que pertence a Deus. Então percebemos que existem muitas coisas, até se voltarmos a falar ou a olhar novamente a questão do celular, do smartphone, dos aplicativos que a gente tem. Então é tanta facilidade e a gente se prende e acaba vivendo um culto, uma adoração à tecnologia, à mídia, a tudo aquilo que a gente pode conhecer e absorver. E muitas vezes também a tentativa, a busca de uma vida confortável, o prazer, a satisfação pessoal, e não se quer mais fazer o sacrifício de abrir mão daquilo que nos prende para podermos buscar a Deus, como Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, né? Não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o viver com Deus é o nosso sacrifício racional a Deus. Mais uma terceira pergunta que queremos refletir: como nós reagimos em relação às adversidades, principalmente também em relação ao testemunho de Jesus e da palavra de Deus? Aqui queremos olhar um pouco a vida do Obadias. Obadias, por um lado, pode parecer um traidor ao seu rei e à rainha, porque ele acabou guardando, escondendo 100 profetas, que eram profetas de Deus. E nós percebemos
que o Obadias ele foi alguém ousado. Ele não foi de forma que ele afrontou e que ele acabou morrendo ou até mesmo sendo martirizado pela atitude dele. Mas ele foi muito corajoso, ousado, e ele teve também a sabedoria de poder proteger esses profetas para que eles não fossem mortos pela Jezabel. Então percebemos na atitude dele que diante dessas adversidades, também nós podemos aprender o que a Bíblia diz no livro de Atos, que antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, ao ser humano. E dessa forma, hoje nos nossos dias, nós precisamos também dessa sabedoria, de sermos, por um lado, ousados e, por outro lado, sermos cautelosos, podermos semear a palavra e, no tempo certo, Deus ele vai se manifestar. Então, esse é o nosso estudo para hoje. Então, perguntas, dúvidas, nós podemos também sempre guardar e podermos responder. Mas nós queremos aprender também essa lição, que Deus ele age em meio ao caos ou apesar do caos, e nós veremos na semana que vem como continua a história de Elias e também no reino de Israel. Queria dessa forma olhar e concluir até quando Deus criou o mundo. Lá em Gênesis 1 e 2 também nos fala que houve o caos. A terra estava sem forma e vazia. E Deus, ele interveio, ele trouxe a luz na escuridão, ele trouxe ordem ao caos e a criação, ela se tornou boa e muito boa. Era bom e era muito bom. Isso Deus quer fazer também na nossa vida hoje. Queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. E tu és o mesmo, o Deus da ordem, o Deus da luz. E tu te manifestas, como foi nos dias de Elias, do rei Acabe, Jezabel, que estavam tão longe de ti e que também achavam o culpado e achavam que Elias era o culpado, Deus era o culpado e não viam a sua própria culpa. Permita que nós possamos também olhar no nosso tempo tão confuso, onde percebemos a crise que é sintoma do ser humano viver longe de ti. Permita que também nós possamos ser corajosos, ousados, como foi Obadias, e que possamos ser também cuidadosos para que, Senhor, tua graça se manifeste e que teu nome e tua palavra sejam conhecidas. Por isso nós agradecemos e pedimos que nos abençoes. Amém. Então, deixamos aqui o nosso abraço e até a próxima, então.